Olá, mais um Papo de Regulador. Eu, Kleber Ferreira, presidente de Sinagências. Temos hoje aqui o nosso convidado Daniel Meirelles, meu colega, especialista em regulação em saúde suplementar da ANS, hoje diretor da 5ª diretoria da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Seja bem-vindo, Daniel. Prazer tê-lo aqui comigo nesse papo. Você é o segundo diretor de agência que a gente está entrevistando, ainda há pouco estivemos aqui com o Rafael Vitali, nosso colega diretor-presidente da NTT, e o nosso podcast é um podcast humilde que tem assim... abre essa oportunidade para a gente conversar sobre regulação, né? Então, a nossa ideia é convidar não só os colegas e dirigentes das agências, reguladores que, né, trabalham assim, fazendo a regulação, como também pessoas do setor regulado, usuários. E agora, nesse primeiro momento aqui do programa, a gente está pensando em convidar só pessoas assim, individualmente, para depois partir para um formato mais de um canal aberto, chamar 3 ou 4 dirigentes para tratar, por exemplo, chamar vocês da Anvisa, a ANS, para tratar de saúde, regulação da saúde, fazer um formato mais de mesa redonda, digamos assim. Mas seja bem-vindo aqui. Você acabou de voltar primeiro, antes de começar a falar sobre outras coisas, fala um pouquinho aí da sua trajetória profissional. Sei que você já passou pelo NTT, né? É formado em Direito, mas fala aí pra gente como é que você chegou na cadeira da Anvisa, qual foi a sua trajetória profissional? Primeiramente, Kleber, agradecer o convite aqui para estar nesse podcast. Eu sou um espectador do podcast, né? Então já sempre assisto os anteriores, cumprimentar nossos colegas, né, tanto nossos colegas de regulação, quanto todos os espectadores que nos assistem aqui no podcast e nos prestigiam, né, com sua atenção. A gente sabe que cada vez mais a rotina de todo mundo é uma rotina atarefada, né, a gente tem bastante compromissos, mas esse prestígio de acompanhar nosso podcast aqui é sempre importante. E eu queria também agradecer o convite do Sinagência, através de você, Cléber, seu presidente, para estar aqui. É um grande prazer. Eu considero esse podcast, né, o assunto que a gente discute aqui, que é regulação sobre todos os seus aspectos, né, com vários servidores de várias áreas diferentes. Importantíssimo. Né, regulação, já lhe respondendo diretamente, né, sobre um pouco minha trajetória. Regulação, ela faz parte da minha vida de uma forma muito, muito próxima. Né? Eu já passei por algumas agências reguladoras. Eu comecei a estudar para concurso com 18 anos de idade, né? E vim do Rio de Janeiro, e lá no começo do meu estudo para concurso, eu almejava trabalhar nas carreiras policiais, né? Eu tinha aquela coisa assim, eu quero ser policial, né? E eu comecei a estudar e fui aprovado no primeiro concurso para a Polícia Civil do Rio de Janeiro com 18 anos e meio, 19 anos aí, mais ou menos. O concurso, ele, né, tem um problema no seu andamento, e nesse meio tempo eu estagiava no DSC, que tinha virado a ANAC, né? Então eu fazia um estágio lá na ANAC, peguei a transição do DSC para a ANAC, então comecei a ter meu primeiro contato com a regulação ali, e fiquei sabendo que ia ter um concurso para a Agência Nacional de Transporte Terrestre, né? Que era uma matéria que batia muito com outro concurso que eu estava estudando, que era a PRF, e eu conhecia pouco a NTT, até porque a estrutura da NTT era uma estrutura nova, né? Era uma agência recém-criada. Isso que ano, Daniel? Isso foi mais ou menos eu tinha 19 anos, foi mais ou menos em 2006, 2007. Então era o primeiro concurso. Eu acho que foi o segundo concurso da NTT, né? O primeiro foi para especialista. Isso. E eu acho que esse de técnico foi o segundo, né? Então eu comecei a estudar para o concurso e fui aprovado ali né, entrei na NTT com 20 anos de idade, mais ou menos, para a carreira de técnico em regulação. Então, só aí você vê que eu estagiei na ANAC com 18 anos até meus 20 anos, fui para a NTT, né, com 20 anos de idade, e segui carreira na NTT ali durante um tempo, né, fiquei quase 5, 6 anos na NTT até ingressar nos quadros da ANS como especialista em regulação, que é o cargo que eu tenho hoje. Né. Então, indo para uma terceira agência na ANS, essa sim,
que eu estou já desde 2012 praticamente, já estou há bastante tempo, né? Né, com amigos, a gente, né, Kleber se conhece de lá, entre outros nossos colegas lá da INS, como especialista em regulação. Então, você vê que rapidamente eu mudei a minha ideia sobre as carreiras policiais e um ano depois, assim, quando eu entrei na NTT, quando eu entrei de fato na regulação, me apaixonei pelo tipo de atividade e minha vida inteira na regulação, né? Eu acho que são poucas as pessoas que tiveram esse prazer de passar por tantas agências em cargos diferentes, né? E trazer essa visão de cada agência. Então, eu tive esse grande prazer de passar pela ANAC, no momento de transição, a NTT, a ANS e agora de estar como diretor da Anvisa, né? Então, são 4 agências que eu tenho muito carinho, como todas, e, como eu disse, a regulação acabou permeando minha vida, entrou e não há como sair dela, né? Eu sou um apaixonado pelo tema, né? Eu sou um apaixonado por regulação, sou um apaixonado por agência reguladora. Então, já respondendo a sua primeira pergunta sobre um pouquinho sobre a minha trajetória e respondendo também sobre a importância desse canal aqui, do assunto que a gente debate. E é interessante você ter falado da sua inspiração já desde cedo com as carreiras policiais. E aproveitando o gancho, queria te perguntar sobre isso, porque a NTT e outras agências, Anvisa também, principalmente na sua área de portos, aeroportos e fronteiras, os servidores que estão na ponta da fiscalização tem muito a ver, né, com o trabalho na NTT com a Polícia Rodoviária Federal, Interface, né? E no caso dos servidores de portos, aeroportos e fronteiras, no ambiente de fronteiras e aeroportos, portos, você tem também um trabalho muito próximo à Receita, à Polícia Federal e na ANAC também, né? Por se tratar de voos internacionais, e aí você tem interface em todas essas situações, com crime organizado, tráfico de drogas, situações de risco próprias do trabalho de quem está nessas localidades. E o que diferencia a gente hoje, os nossos servidores dessas demais carreiras policiais, por exemplo, a gente muitas vezes vai sem uma devida proteção, né? Por exemplo, colete à prova de bala, um porte funcional de armas, obviamente para defesa, para necessidade de ter que impor autoridade, né? Principalmente na NTT, né? Que está ali na estrada, às vezes em lugares esmos. Como é que você vê essa evolução? As agências têm trabalhado junto com o deputado Carlos Jordi, que fez uma emenda ano passado para inserir os servidores da regulação, obviamente aqueles que estão em localidades com essas características de risco, né? Para terem porte funcional de armas. Parece que o pessoal os fiscais agropecuários acabaram de terem um PL apreciado lá pelo senador Alessandro Vieira, se salvo engano, para dar porte, incluir os fiscais agropecuários na lei que já dá essa proteção, digamos assim, essa atribuição aos fiscais de outras carreiras típicas de Estado que exercem essas atividades, né, com o pessoal da Receita, enfim. E como é que você vê isso? Porque é uma questão meio polêmica, as pessoas acham que porte funcional de arma é para o cara que está lá trabalhando que não tem nada a ver com essas situações de risco, ou que seja maluco da cabeça, vai ter uma arma e sair como um serial killer matando todo mundo. Como é que você vê isso? Essa questão da necessidade do porte funcional de armas para essas atividades exercidas para alguns dos nossos colegas que estão na ponta da fiscalização, como a NTT, a ANM, que vai lá no garimpo ilegal, a Anatel, que vai subir para uma comunidade para ver rádio pirata, ou o pessoal de portos, aeroportos e fronteira, obviamente, depois de passar por todo o processo de treinamento, né? E para chegar a ter até o porte para defesa de situações de risco. Não, perfeito. Eu acho que foi muito bem falado por você, né, Kleber? A gente, de forma muito sábia, o nosso legislador, ele dividiu nossa carreira, né, e ele conferiu o poder de polícia a alguns cargos específicos, e com poder de polícia administrativa, alguns cargos específicos são os especialistas em regulação e os técnicos em regulação. O que isso quer dizer? Né? Que a própria lei,
ela fez uma previsão que haveria uma atividade que deveria ter uma força maior do Estado, deveria ter um poder maior de fiscalização do Estado e que isso poderia, inevitavelmente, ser feito em alguns ambientes, né, de conflagração, alguns ambientes mais inóspitos. O que acontece na prática, como foi muito bem relatado por você, é que o ambiente que nossos fiscais trabalham é o mesmo ambiente que as forças policiais trabalham. Então, por exemplo, nossos colegas da NTT, quando fazem uma fiscalização numa rodovia federal, é exatamente o mesmo ambiente que a Polícia Rodoviária Federal está trabalhando ali. Né? Nossos colegas, por exemplo, da Anvisa, que trabalham em pós-aeroportos e fronteiras, tanto na região de portos quanto na região de aeroportos, eles trabalham na aduana junto com a Receita Federal, junto com os fiscais do MAP e junto com a Polícia Federal. Então, o ambiente de risco, ele é o mesmo. Né? Então, independente da atividade que seja feita, o traficante de drogas, né, que está com um caminhão na rodovia, ele não quer saber a diferença da polícia para o fiscal, para ele é o poder público que está ali e o ambiente de risco é o mesmo. Né? Então, até porque, atividade... por exemplo, no caso da NTT, os carros têm giroscópio. Exato, você olhando assim, você pensa até que é a polícia. Exatamente. Né? Então, assim, o ambiente de risco é o mesmo. Eu acho que isso tem que ser o critério. Né? A gente vê, por exemplo, muitos paralelos internacionais, a gente vê que muitas atividades que nós desempenhamos aqui no âmbito de agências reguladoras, lá fora são desempenhadas por órgãos policiais. Né? A gente tem, por exemplo, lá nos Estados Unidos, tem a US Customs Borders, que é a polícia de fronteira deles ali, né? Que desempenha várias atividades que nós desempenhamos na Anvisa. Né? E lá é desempenhada uma atividade por uma força policial, lá é mostrada uma força policial. Né? Então, o grande critério que eu acho em relação a essa discussão é que a discussão não pode ser na carreira ou na pessoa, né? Porque, no final das contas, todos são servidores públicos. Né? A matrícula SIAP do policial federal vem da mesma base da matrícula SIAP do nosso especialista de regulação aqui na ponta. Todos fizeram um concurso público, ingressaram e estão numa carreira pública e têm a fé pública de Estado e são acreditados para estar naquela função. Eu acho que o grande diferencial é o ambiente que eles trabalham. Né? Existem ambientes e ambientes. Né? Lá na Anvisa, por exemplo, vou trazer o nosso caso. A gente tem fiscais que vão fazer inspeções dentro de fábricas. Né? Então, a gente vai certificar algumas fábricas. Faz sentido conferir um porte de arma funcional para um fiscal que vai dentro de uma grande fábrica com ações abertas em bolsa, por exemplo? Me parece que não, né? Porque não há um risco ali naquela atividade. Né? Agora, um especialista da Anvisa que vai fazer uma fiscalização em conjunta para apreender uma carga de tabaco, por exemplo, falsificada, cigarro falsificado, que vai fazer uma operação conjunta para fiscalizar a parte de produtos controlados, inclusive drogas. Né? A portaria 344 é importante falar, que define drogas é uma portaria da Anvisa. Né? Quem define o que é droga no país, ou seja, para fins da lei de drogas, é uma portaria da Anvisa. E muitas vezes nossos técnicos vão acompanhar a Polícia Federal para fazer apreensões, para fazer operações em relação a esses aspectos. Então, nesses ambientes de fronteira, em operações policiais, tem algum sentido, né, a força policial ter o porte e os nossos fiscais não? Então, acho que a discussão tem que gerar nesse aspecto, né? Tem que gerar num ambiente de risco. Se é um ambiente de risco, ele é um ambiente de risco para o policial e para os nossos fiscais também. Não tem nenhum sentido a não ser. Né? Eu acho que essa é a grande questão que a gente precisa discutir. O deputado Carlos Jordi é um colega nosso de carreira, né? Inclusive. É muito atuante lá no Congresso Federal. Parece, grande abraço aí, Jordi. Parece que agora ele vai ser designado líder da oposição ao governo. Né? E assim, eu falo isso com muita naturalidade, porque eu acho que de servidor que esteja com um mandato parlamentar, eu acho que o Jordi é o único, né? Não sei. Não... Que eu saiba, sim. Né? Eu também não sabia, ele que me contou, né, quando a gente ficou um pouco mais próximo. E eu vi com muita felicidade. Afinal de contas, Cléber, assim, isso é importante ressaltar também. Né? A nossa carreira, de forma geral, de todas as agências reguladoras, ainda é uma carreira recente. Né? Se a gente comparar, por exemplo, com as carreiras policiais. As carreiras policiais já têm mais de 50, 60 anos. Né? A nossa carreira é uma carreira nova. Então, eu fico muito feliz de ver assim, a quantidade hoje de servidores da nossa carreira de especialista em regulação, analistas administrativos, técnicos em regulação, que estão em papel de destaque hoje no governo. Né? A gente tem, por exemplo, como você mesmo falou, o Vitali,
que é a presidente da NTT, a gente tem lá o Pietro, que é Mas secretário. o Vitale, eu acho que ele é da carreira de infraestrutura. Ah, não é secretário? Não. Ah, Eu tá. acho que o... Bom, mas enfim, continua. Mas a gente tem vários, Isso, né? Tem lá o Baigorre da Anatel, a gente tem vários especialistas de regulação, vários servidores de carreira em posições de destaque hoje. O Pietro Mendes, que agora está sendo... Tanto em agências, quanto no governo lá, como o exemplo do Pietro lá, né, como secretário de Minas e Energia lá. Então, eu fico muito feliz, né, de ver que, de fato, a nossa carreira hoje está sendo reconhecida, inclusive, né, pelas instâncias políticas. Ou seja, a partir do momento que você chama um servidor de carreira de uma agência para ocupar uma posição de destaque, você está dizendo que aquela carreira ali é uma carreira reconhecida, é um servidor técnico, é um servidor que desempenha um bom trabalho, né? Não, e é engraçado, né? Porque nessa questão de indicação de diretores, a Lei 13848 trouxe um grande aperfeiçoamento, porque antes dela você tinha as vacâncias e aí não tinha, quer dizer, os diretores remanescentes é que acumulavam, né? Ou ficava desfalcado da agência. E agora tem os diretores substitutos. Mas, além disso, você tem que o próprio executivo, o presidente da República, escolhe servidores do próprio órgão, né? Da própria regulação, para exercerem o mandato, né? O cargo diretivo, que é o seu caso, né? Você era servidor da ANS, teve uma brilhante trajetória lá, tanto na fiscalização, e é por isso que a gente falou, eu perguntei isso, porque eu sou um grande apaixonado pela fiscalização, imagino que você também, né? A gente, quando a gente é mordido pelo bichinho da fiscalização, a gente leva isso para a vida toda, e eu acho que é um dos tripés ali da agência, além da regulação e, enfim, da interface com os prestadores e empresas, regulação de mercado propriamente disso, poder normativo, é uma das grandes tripés da agência, mas o próprio governo escolhe e indica, e o Senado ratifica. A gente tem o Maurício lá, né, na ANS, e vários outros colegas que são servidores e ocupam hoje cargos como titulares nas agências. E não só isso em outros ministérios, né? Na administração direta, só mostra assim, o alto nível de formação, porque a nossa carreira não é transversal, né? A gente tem esse problema. Por exemplo, você que é especialista em regulação, mas da ANS, mas é bacharel em Direito e tal. Na Anvisa, por exemplo, a gente tem o colega que não é da carreira, mas é brilhante, o Alex Campos, né? A gente tinha a Cristiane Jordão, que era médica, que também era bacharel em Direito. Agora você especialista em regulação e bacharel em Direito. E aí a gente ainda tem essa mentalidade vindo de alguns setores, dizendo o seguinte, mas ele não é especialista em vigilância sanitária, ele é da saúde suplementar, né? Mas assim, esquece que outros diretores que vieram aí, como o próprio nosso colega Alex Campos, que é bacharel em Direito e trabalhava no parlamento, assessor parlamentar da carreira do... Ele também não tinha nenhuma especialidade, assim, não era servidor da Anvisa e está lá. E o próprio Barratos, que é diretor-presidente, tem feito um trabalho excelente. Ele é proveniente dos quadros das Forças Armadas, né, médico da Marinha do Brasil, e está lá, está fazendo e fez um trabalho brilhante, inclusive durante a pandemia, e ninguém criticou ele por ser médico ou por não ser servidor, quer dizer, não é uma obrigatoriedade, mas a gente ainda vê esse preconceito. Na realidade, as agências têm trabalhado para dar uma maior mobilidade entre os servidores dos diversos cargos que compõem a agência. Entre as agências, obviamente, a gente tem que ter o cuidado, porque depois de 10 anos sem concurso, está todo mundo, todas as agências, e eu queria que você comentasse sobre isso também, sem condição de recursos humanos para tocar o mínimo, né? E aí a gente olha com preocupação essa questão da transversalidade, que a remoção de servidores de carreira entre agências é uma possibilidade positiva, porém tem que ter determinadas regras para impedir a inviabilidade, né? Se uma agência ficar cedendo muito servidor, pode impactar o próprio funcionamento dela.
Como é que você vê essa questão da transversalidade do trabalho, da possibilidade de um servidor de uma agência atuar em outra, por exemplo, um servidor tem uma experiência na fiscalização da Anatel, ele teria condição de fazer a fiscalização, contribuir com o processo de fiscalização em outra agência e vice-versa, ou de um programa de capacitação da fiscalização que contemplasse um estágio durante algum tempo entre todas as agências. Como é que você vê essa questão da transversalidade dentro da nossa carreira e até mesmo da possibilidade de um servidor de uma agência estar exercendo cargo diretivo em outra agência a partir da experiência de regulação que ele tem? Como é que você vê isso, dessa possibilidade? Você acha interessante esse pleito dos Sinagências? Kleber, eu acho super interessante. Eu sou um grande entusiasta, né, dessa transversalidade. Eu acho que essa fragmentação que a gente tem, né, essa tecnicidade que teve um motivo e foi importante, muito importante no começo, especialmente para você constituir as bases regulatórias das agências, né? Então, você precisou, de fato, trazer pessoas que tinham conhecimentos prévios ali sobre aqueles determinados temas e ajudaram a construir o arcabouço regulatório vigente. Mas hoje eu acho que faz pouco sentido, né? E eu digo isso por algumas experiências práticas. Hoje temos muitas carreiras, por exemplo, né, que já atuam de forma transversal. Então, vamos usar um paralelo aqui, que é a Procuradoria Federal Especializada, né, da AGU. Né? A gente não tem concursos específicos para agência, a gente tem uma carreira de procurador federal. E eles, naturalmente, se especializam em determinados temas. Então, nós temos procuradores que estão lotados há 10, 15 anos lá na ANS, na Anvisa, né? E eles já são especialistas naqueles temas, independente de não terem feito um concurso específico para aquilo ali. É o que eu acho que naturalmente vai acontecer, né? O dia que a gente tiver uma carreira transversal, não tiver lá o especialista em regulação da ANS, especialista em regulação da Anvisa, naturalmente as pessoas vão se especializar em determinada área. Só que o que isso traz de benefício para a gente em termos de mobilidade, né? Primeiro, eu vejo que é um benefício para a gestão em si, né? Isso gera muita confusão na gestão em si, né? A gente tem um poder de polícia específico para uma atividade. Então, às vezes, você tem um baita engenheiro civil, né, que entende tudo, por exemplo, de construções e obras, e ele ingressou no concurso para a ANAC, por exemplo, só que ele está há muito tempo trabalhando na ANTAC. Ou seja, ele detém um conhecimento técnico daquilo ali, da formação dele, só que ele não é considerado especialista, ele não tem o poder de polícia lá na ANTAC, mas tem na ANAC, né? Então, isso gera algumas distorções de alocação de mão de obra, né? Um segundo ponto que eu vejo que é muito importante também é a possibilidade do servidor querer enfrentar novos desafios, né? Acho que todos nós somos servidores públicos, sabemos os desafios que é ser servidor público nesse país. Todos nós temos muito compromisso com o que a gente faz. Só que, às vezes, por motivos, seja motivos pessoais ou motivos profissionais, você quer seguir novos rumos, né? Você fala o seguinte, eu acho que a minha missão aqui na ANS, a minha missão aqui na ANP, a minha missão na ANEEL, acho que eu já cumpri de uma forma satisfatória, eu gostaria de tentar novos desafios pelo país, né? Afinal de contas, assim, todas as agências são agências reguladoras do Brasil, né? São agências de Estado. Então, e você gostaria de se aventurar em novos tipos de regulatórios, e isso gera, inclusive, um novo ciclo para você profissional, né? Te dá mais ânimo, te dá mais gás, te dá mais força de vontade de trabalhar, né? Então, acho que traz diversos aspectos positivos. Eu conheço vários colegas de outras agências que se mudaram para agências e se adaptaram super bem. E eu acho que o terceiro ponto que eu trago, que é fundamental, é que você traz uma visão muito importante de fora, né? A gente, quando está dentro de uma agência durante muito tempo, a gente está acostumado com certos estándares, certas premissas que para a gente já estão interiorizadas. E quando vem alguém de fora e traz uma visão diferente, isso pode revolucionar alguns processos de trabalho, né? Então, assim, obviamente as pessoas sempre trazem o melhor. Então, por que você não permitir que pessoas espalhem boas práticas, né, de coisas boas das suas agências para as outras agências? Eu acho que esse compartilhamento de experiência só traz questões positivas, né? Afinal de contas, vamos lembrar aqui, né? Um especialista em regulação hoje, que ingressa no concurso público para qualquer agência que seja, após o curso de formação e após a matrícula dele tomar posse, ele já é especialista em regulação para todos os efeitos. Será que ele tem essa expertise tão grande assim no setor? Muitas vezes ele nem tinha contato, né? Mas passou no concurso, fez o curso de formação. Então, não me parece, de fato, assim, um requisito de extrema relevância aquele contato prévio, né, com aquela matéria. Acho que isso o servidor pega rápido. O nosso concurso são concursos difíceis, que selecionam pessoas
muito bem capacitadas e muito bem instruídas, então rapidamente se pega as especificidades do setor. O que importa é o conhecimento técnico, né? A formação da pessoa, a bagagem que ela carrega. Isso é muito mais importante, as habilidades pessoais. Isso é muito mais importante do que eu vejo uma especificidade em si. E acredito que fortaleceria muito a nossa carreira. Né, fortaleceria muito a nossa carreira, tendo uma carreira transversal para que a gente pudesse nos ver como colegas mesmo, né, todas as agências como colegas. Afinal de contas, hoje já somos muito reconhecidos, né, todas as agências, de alguma forma, têm um reconhecimento muito forte pela sociedade, então eu vejo que faz total sentido esse pleito. Eu, pessoalmente, apoio muito o pleito lá do Sinagência, de uma carreira transversal, acho que a gente só tem a ganhar com isso. Perfeito. E você falando aí, e eu acho que é uma oportunidade única de ter essa percepção de alguém que já passou por 3 agências, no caso a NTT, a ANS, 4 agências, a ANAC também. A ANAC, a NTT, a ANS e a Anvisa. Eu te pergunto, cada agência, né, porque você vê as histórias de criação dessas agências são diferentes. A Anvisa, criada em 99. A NTT foi um pouquinho depois, junto com a ANTAC, se não me engano. Foi, na mesma lei, né? Isso. Em 2005. Isso, já tem mais a ver até com a criação das carreiras próprias, né? Da 10871. A ANS já é em 2000, um pouquinho depois da Anvisa. E a ANAC também ali naquele período ali, mas... 2003, eu acho. 2003, mas que teve em comum já a origem oriunda de um órgão governamental pré-existente, no caso do DAC, né? A Anatel também veio da Embratel, enfim. E as culturas institucionais são bem diferentes, né? Porque você vê, eu, com a experiência, eu nunca trabalhei em outra agência, a não ser a ANS, e agora... na gestão do Sinagências, que é uma entidade classe, mas que não é agência, né? Só é um órgão representativo. Mas você vê que essa cultura de criação, na criação das agências, essa herança inicial, ela dá um contorno muito diferenciado, apesar do objeto ser a regulação, em cada uma dessas agências, né? Comenta um pouco disso, como é que, dessas 4 agências, quais as características, porque servidores de todas as agências vão estar nos escutando, inclusive dessas 4, mas você que foi um agente público, servidor público, passou nas 4, o que você acha que tem em comum e de muito diferente dentro desse contexto? Porque é alguém que teve uma experiência única de ter passado por isso, né? Queria saber de você essa percepção, como que é o ambiente, assim, e até as práticas, no que elas se têm em comum e o que caracteriza cada uma dessas agências. Não, assim. Legal. Eu acho que foi bem isso que você falou mesmo, né, Kleber? A gente tem culturas muito diferentes em cada agência e isso, em certa parte, tem muita relação com a história da criação daquela agência ali, com os servidores do quadro específico, os servidores antigos que ficaram nas agências e trouxeram também essa visão. E é muito interessante a gente ver isso, né? Por exemplo, lá no DAC, como na ANAC, como veio do DAC, e eu peguei bem essa transição, então, como era um órgão militar, a gente tinha uma cultura ainda muito militar, né? Então, eu lembro que eu peguei aquelas pastas que a gente botava ali o despacho, botava o nome da pessoa, fazia, tinha um setor de inteligência assim, quando foi criada aquela coisa assim e da hierarquia também, hierarquia, né? Então assim foi bem interessante, né? Muitos militares acabaram depois ingressando também na carreira né, da ANAC, né? Mas eu sempre digo isso e falo muito isso pro pessoal de Pós-Aeroportos e Fronteiras, que eu acho muito rica essa experiência, sabe, dos servidores antigos com os servidores novos. Eu acho que até isso fez bem para a agência, porque a gente teve um compartilhamento de experiências, né, que deram certas e deram erradas, mas uma história. Os servidores antigos, eles têm essa bagagem histórica, né, eles sabem o que deu certo e o que não deu errado através do tempo, né, e ao mesmo tempo você
tem servidores novos que entram com gás ali para mudar, para trabalhar. Então, eles pegam essa visão. Mais abertos à novidade. Exatamente. Eles pegam essa visão, né, do que deu certo e o que deu errado com as pessoas mais experientes para tocar daqui para frente ali com aquele gás do servidor recém-ingresso do serviço público, né, que tá ali querendo, de fato, fazer diferença. Então, acho que foi uma experiência que deu super certo. E o que eu vejo assim de diferença que eu posso falar de cultura é que as agências de infraestrutura em si, né, as agências, seja a ANAC, seja a NTT... São bem diferentes da área social. São bem diferentes da área social, isso. Você tem uma qualificação técnica em termos de servidor maior em relação a áreas exatas, né? Então, por exemplo, você tem mais engenheiros, você tem mais especialidade em engenharia, né? Não é qualquer conhecimento técnico que a pessoa tem para homologar uma turbina de avião lá na ANAC, né? Porque a discussão é matemática, Pois mas é. assim, ou é ou não é. Pois Já é. na área da saúde, então, meu Deus do céu. Na área social, você começa a ver outras carreiras, como economistas, advogados, né? Então, assim, são questões... Então, acho que essa é a grande diferença das agências em si, né? De infraestrutura para as agências da área social, digamos assim, que é a ANS e a Anvisa, né? Então, lá você tem uma bagagem técnica, assim, grandes manuais técnicos. Eu lembro lá na NTT, a gente tem lá a gente fiscaliza a composição asfáltica que a concessionária usa, assim, são conhecimentos extremamente técnicos, né? Que não é qualquer tipo de formação que você tem que ter para você fiscalizar aquilo ali. Já nas agências sociais, a gente tem um predomínio de carreiras mais ligadas a isso, né? Mais carreiras sociais, mais carreiras humanas, né? Então, você vê mais advogados, mais economistas, mais carreiras da área de saúde, né? Então, você vê mais enfermeiros, médicos, enfim, né? Dentistas e outros profissionais, porque eles carregam essa visão do social, né? E isso acaba permeando a regulação. Então, eu vejo essa grande diferença. E isso, naturalmente, gera mudança de cultura, né? Então, o pensamento de um engenheiro civil é diferente do pensamento de um advogado. Né? Então, você tem... É muito engraçado isso. Você vê muito isso na construção dos documentos técnicos, né? Pega uma análise de impacto regulatório feita pela NTT e pega uma análise de impacto regulatório feita pela INSS. Você vai ver a diferença. Você vai ver que lá eles vão usar aquelas fórmulas matemáticas, não sei o que vai fazer. Aqui a gente usa mais projeção, dados econômicos. Então, acho que a grande mudança, né, que eu vejo de diferente dessas áreas são essas especificidades, né? Uma é mais ligada a exato, outra é mais ligada a humanas. E eu considero isso uma excelente oportunidade, foi um grande aprendizado para mim, sabe? Por quê? Eu tento, né, fazer isso diariamente, trazer um pouquinho do melhor de cada, né? Trazer um pouquinho daquela visão de exatas que às vezes falta nas nossas agências sociais. Fantástico, né? Isso, complementa, né? E complementar com a nossa visão aqui das nossas agências de saúde que precisa, entendeu? Então, acho que eu sempre falo, né? Eu sempre considero, Kleber, que o caminho, ele é mais importante do que a chegada, né? A chegada, para mim, vai ser a aposentadoria. Então, não vai ter mais caminho nenhum. Vai ser só eu descansar lá, já prestei meu serviço para o país, fica tudo certo, né? Mas o caminho de construção que é o ideal. Eu acho que cada experiência dessa que eu tive, eu sempre busco pegar o melhor da experiência que eu passei. Né? Então, o que eu posso tirar de melhor da minha experiência como estagiário da ANAC? O que eu posso tirar de melhor da minha experiência da NTT? O que eu posso tirar de melhor da minha experiência do INS? E como que eu posso aplicar isso no meu trabalho da Anvisa hoje, inclusive tirando o melhor do que eu vejo na Anvisa, né? A Anvisa tem um corpo técnico extremamente qualificado. Eu brinco que é fácil ser diretor da Anvisa, né? Porque, assim, nossa equipe lá na Anvisa é 10, os servidores da Anvisa são fantásticos, né? Então, assim, é muito bom, assim como na INS também, né, na nossa carreira, são servidores extremamente qualificados. Então, acho que com isso a gente traz essas visões e qualifica a regulação no final das contas. Né? Então, eu pelo menos tento fazer isso na minha atividade, acho que venho conseguindo, pelo menos o trabalho vem sendo reconhecido, né, e me permito continuar com essa visão que eu acho que é fundamental e necessária para uma boa regulação do país. Né? Agora, já que a gente falou um pouquinho de servidores da Anvisa e a sua diretoria, que é a 5ª diretoria, ela se diferencia das outras 4 diretorias da Anvisa pelo fato dela ter tido muito mais servidores na ativa do que tem hoje. Eu acho que foi a diretoria que mais sofreu, né, com a aposentadoria e com a diminuição de número de servidores na ativa em função do perfil inicial de Portos e Aeroportos Fronteiras, que herdaram
os servidores do Ministério da Saúde, FUNASA e outros órgãos, que exerciam atividade de vigilância sanitária pelo Brasil afora e que, obviamente, após 20 e tantos anos aí, se aposentaram e os cargos pela lei foram extintos sem reposição. Então, você já teve uma situação na 5ª diretoria de ter aí 1.000 servidores, mais de 1.000 servidores na ativa em portos, aeroportos e fronteiras. Quantos servidores hoje você tem sob seu comando, trabalhando diretamente nas PAFs, que é Portos, Aeroportos e Fronteiras, e o que tem sido feito para mitigar essa falta de servidores, uma vez que até pouco tempo atrás a Anvisa solicitava aproximadamente 100 vagas, mas agora no governo de transição, a gente inclusive conversou com o Barra Torres ontem, que é o diretor-presidente da Anvisa, e ele disse que a meta da Anvisa é batalhar por pelo menos 1.000 vagas. Imagino que a maioria delas devem ir justamente para portos, aeroportos e fronteiras. Como é que está isso hoje lá dentro da Anvisa? E o que vocês têm feito para tentar continuar respirando? Porque eu conversei com o nosso colega ali, o Varley, que é assessor da diretora Meruzzi, e ele falou: Kleber, aqui tem setores que a gente está quase em colapso. Não é brincadeira, não. Foi isso que ele falou. E é muito preocupante, né? Porque com pandemia e tal, a gente tendo que dar tudo, com servidores indo, inclusive, a óbito. Como é que está a 5ª diretoria nesse ponto? O que vocês andam fazendo para tentar, né, fincar o pé e continuar de pé, diria? A Anvisa vive sobre aparelhos hoje? Kleber, a gente tem uma tempestade perfeita, que eu digo assim, né? A gente tem por lei, uma competência muito extensa, né? Vamos nos ater aqui à parte de pós, aeroportos e fronteiras, né? Todo o controle sanitário na área de pós, aeroportos e fronteiras é de competência da Anvisa. O que isso quer dizer? Seja o controle de entrada e saída de produtos de vigilância sanitária, ou seja, quais são os produtos de vigilância sanitária? Praticamente todos que guardam alguma relação com saúde, né? Medicamentos, produtos para a saúde, tabaco, cosméticos, agrotóxicos, alimentos, ou seja, uma infinidade de produtos. Muita coisa, né? Muita coisa. Então, tanto o controle da entrada e saída desses produtos, quanto o controle da instalação ali, portuária, aeroportuária, ou seja, a sala VIP do aeroporto, os restaurantes, a parte de comida, né, a parte de refrigeração, o gerenciamento de resíduos daqueles estabelecimentos, e também a parte de transporte. A validade dos alimentos, e, enfim, que vão para os voos. Vocês... porque a gente não chega a fiscalizar a validade em si, mas a gente tem empresas que são autorizadas pela Anvisa a desempenhar aquele serviço, né? Como no transporte também, né? A gente vê tanto o transporte aéreo quanto o transporte portuário, depende também da fiscalização nossa, e a gente tem algumas formas de atuar por aí. Então, você vê que o espectro de regulação é enorme, né? Eu estou falando só nessa competência específica, não estou nem entrando na parte de registro de produtos, que é um desafio das outras diretorias. Então, a gente tem uma competência grande. A gente já teve um número defasado de servidores. Inicialmente, os servidores do quadro específico ficaram com a gente, né, com a promessa de que aquelas vagas iam adentrando no quadro específico, no quadro efetivo da agência, o que acabou não caracterizando. Pela característica desses servidores, no decorrer do tempo, né, eles foram se aposentando, então esse número foi esvaziando. E a terceira, o terceiro elemento que potencializa isso tudo é que nós residimos num país de dimensão continental. Né? Quando a gente fala de pós, aeroportos e fronteiras, a gente tem que lembrar que está falando de pós, aeroportos e fronteiras do Brasil. Né? Então, olha quantos aeroportos nós temos, quantos portos nós temos, e fronteiras eu não vou nem falar. Né? Porque, assim, de fato, se a gente for trabalhar com fronteira, é quase impossível. A gente tem grandes desafios na gestão de fronteira do país. Né? Até porque a fronteira é fixa, mas pós aeroportos, nos últimos 10 anos, o negócio explodiu. Pois é. Então, assim, né, temos grandes desafios para cobrir uma região, né, uma competência gigante, numa região continental, com uma estrutura de agência reguladora. Aí é importante frisar isso, né? A agência reguladora, ela não foi criada com a expertise de tocar um processo desse tamanho. A agência reguladora, ela vem no contexto de reforma gerencial, num contexto que a gente delega atividade para o particular e a gente só fica aqui
supervisionando essa atividade, né? A gente fica regulando, interesse público, atendendo, exatamente, entendeu? Não de operar a vigilância de fato ali em todos esses ambientes, né? Só que foi uma competência que a gente herdou, que eu digo que é da parte da vigilância sanitária, não da agência nacional, né? Porque a gente tem esse híbrido, essa peculiaridade na Anvisa, que nós somos uma agência reguladora e somos uma agência sanitária também, né? Coordenadora do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária do Brasil. Então a gente tem essas competências. Ou seja, a Anvisa põe a mão na massa. Põe a mão na massa, de fato, e assim, isso nossos servidores da PAF, durante todo esse período, não se negaram a desempenhar com excelência o seu papel, Kleber. Assim, isso é importante. Mesmo com a dificuldade, mesmo no país de dimensão continental, mesmo com a quantidade de aeroportos e portos que nós temos, os servidores deram conta do recado. A gente viu na pandemia aí, né, qualquer identificação, qualquer risco sanitário que vinha, nossos servidores estavam lá para atuar. Isso é muito importante destacar a qualquer hora do dia, em qualquer dia de semana, né? Então, seja sábado, domingo, seja qualquer hora. Dia, noite, 24 horas? Dia, noite, 24 horas. Entendeu? E esse é outro problema, né? Pois é, então exato. Então, o que nós, assim, então, essa tempestade perfeita gera essa grande dificuldade para a gente, que é o seguinte, né? Como a gente conseguir manter uma estrutura robusta de fiscalização nesses postos com uma estrutura carente, né? Então, eu tenho 10 servidores para fiscalizar o Porto de Santos. Depois eu tenho 8, depois eu tenho 6, depois eu tenho 5. Eu tenho que começar a tomar decisões estratégicas que eu não consigo mais fazer uma fiscalização de qualidade. E isso, né, quando a gente reclama do concurso público, a gente reclama porque a gente quer entregar um trabalho de excelência para a sociedade. Com o cobertor curto de Exatamente. Hoje, você vai cobrir o pé Nos incomoda ter que abrir mão de certas coisas por falta de pessoal. O que a gente quer é entregar um trabalho de excelência para a sociedade, entendeu? Que é isso que a gente vem fazendo com muito sacrifício nos últimos anos. Então, de fato, hoje, essa é a grande questão da Anvisa, de várias outras agências também. A gente está com um corpo extremamente defasado, especial na área de aeroportos e fronteiras. Você tem uma ideia, Cléber, a gente tem 1.600 servidores na Anvisa. Né? Dos 1.600 servidores, 600 já têm idade para se aposentar. Ou seja... E já teve 3.000, sabia? A qualquer momento, a qualquer momento, a gente pode perder quase 1/3 da nossa força de trabalho em uma só tacada, digamos assim, nenhuma só leva. Então, isso vai, eu não digo que isso vai beirar o colapso, não, isso será o colapso da agência. Então, a gente precisa dar uma solução para isso. Né? O que a gente vem fazendo como medida para tentar melhorar um pouco essa situação? Obviamente, a gente vem, né, tendo todas as interações com o governo para tentar viabilizar o quanto antes o concurso público. Em relação à demanda concurso público, são 2 demandas. Né? A primeira é da gente ter autorização para realizar o concurso das vagas remanescentes que já estão previstas no orçamento. Então, a gente tem ali cerca de 120 vagas, né, que já estão previstas em lei, os cargos estão vagos e a gente já tem previsão orçamentária. Falta só autorização do Ministério da Gestão para que a gente possa elaborar, soltar o edital do certame e prosseguir. Depende da resposta do governo, né? Porque, como é uma autorização do Ministério da Gestão, a gente precisa dessa autorização para soltar o edital. Esse governo está mais sensível a isso que o anterior. Né? Então, assim, a nossa previsão a gente está fazendo nosso dever de casa para assim que o governo autorizar a gente soltar o quanto antes. Né? Então, essa é a primeira demanda de concurso. A segunda é o aumento do número de vagas da Anvisa. Hoje, o número de vagas previsto em lei da Anvisa, que são ali, né, mais ou menos em torno desse número que eu falei, ele não é condizente com as atividades que a Anvisa realiza. Nem com o número histórico que já teve com o pessoal que se aposentou e os cargos foram extintos. Então, a gente precisa rever, acredito que isso não seja uma demanda só da Anvisa também, né? O país evolui. Né? A Anvisa foi criada em 99, então a gente tem que adequar a estrutura da realidade que a gente tem hoje. Né? E hoje todas as agências têm menos do que tinham 10 anos atrás, com a infraestrutura explodindo. Eu vou fazer um paralelo aqui. O FDA nos Estados Unidos, por exemplo, que tem uma atividade regulatória parecida com a nossa, eu digo parecida porque nós temos mais competências do FDA. Não diga. Né? O FDA lá, eles regulam praticamente o food and drugs ali, né? Que é a comida e a medicina, alguns outros produtos, mas eles não têm essa parte de vigilância sanitária forte como a gente tem, que lá é elaborada pelo CDC americano, né? Então, a Anvisa é como se fosse um FDA e um CDC junto, né? Então, só o FDA, com uma parte das competências da Anvisa, eles têm cerca de 15 mil funcionários. A gente, com uma competência maior, não temos nem 2 mil. Cara, então, você vê os desafios que a gente tem como agência, né? Então, a gente, em relação ao concurso, temos essas 2 demandas, que é uma de concurso imediato para as vagas, os cargos vagos e aumento das vagas que a gente vem trabalhando junto com o governo. E em termos de fluxo de trabalho, a gente vem fazendo nossa parte, sabe, Kleber? A gente vem adequando
tudo que a gente pode, né? Eu fui visitar todos os postos, né? Eu já visitei cerca de 80% dos postos da Anvisa. Isso é muito bacana, porque é difícil ver, eu estava até falando com o Rafael, fora você, e vou te dizer, foi pouco divulgado, você devia ter tirado foto em cada, porque pode ter saído na rede interna, mas assim, não saiu para fora. A gente divulga muito no Intravisa, né? Que é matéria interna, mas de fato precisamos divulgar mais. Mas foi um compromisso que eu fiz, né? E eu sempre, quando eu visito, eu falo para eles assim, esse compromisso não é à toa. Eu, Kleber, quando eu entrei lá na NTT, eu fui lotado num posto em Resende, lá, que era 2h30 do Rio de Janeiro. Aquele postinho no meio da rodovia, que o restaurante mais perto era 15 minutos de carro, sabe? Então, eu sei a dificuldade de você estar na ponta. Eu sei a dificuldade que o servidor da ponta tem. Isso é muito bacana. Entendeu? É aquele computador velho que chega. É aquela internet que não funciona. Não, Daniel, eu vou te dizer, isso é um diferencial, porque quando você pega um ex-CEO de uma grande multinacional e coloca para sentar na cadeira de um cargo diretivo de uma agência, ele não tem noção. Não tem sensibilidade. E quando você pega o servidor de carreira que esteve ralando como você lá na ponta, né? Fiscalização, todas as dificuldades, e ascende para um cargo que você tem hoje de diretor da Anvisa, na quinta diretoria, não importa se a experiência foi na NTT, na ANAC ou na ANS, na fiscalização que você foi diretor adjunto e soube ver ali os problemas todos, faz uma diferença enorme. Assim como o Rafael, que também é da carreira de infraestrutura, ele vai em todos os postos, coloca o colete, tira foto com os servidores. Isso é um diferencial enorme, porque a fiscalização é um tripé muito importante, né? Não, é fundamental, né? E a gente traz o servidor da ponta para falar suas demandas, as sensibilidades, e é ali que acontece, né, a regulação, né? Ali que acontece a fiscalização, né? É ali que eu digo que os nossos servidores de portos, aeroportos e fronteiras, eles são a cara da Anvisa para o mundo. Quando a pessoa chega em Guarulhos, por exemplo, vem a fiscalização da Anvisa, eles são a Anvisa ali, né? Eles são a cara da Anvisa. Então, eu fiz questão de conhecer todos os postos. Eu já fui na região sul, sudeste, nordeste, falta centro-oeste e norte só, mas são números menores de postos, mas até o final desse ano eu vou em todos os postos, a minha ideia é exatamente essa, e eu sempre vou com esse interesse de ouvir o servidor na ponta, as dificuldades que a gente pode fazer, trazer as demandas, né, para a diretoria, para que a gente possa resolver o mais rápido possível. Que a gente vem fazendo, Kleber, que eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer, né? E a gente vem fazendo muita coisa. Eu sempre falo que por mais que a gente tenha uma dificuldade muito grande de pessoal, a gente tem muita melhoria que a gente pode fazer em relação aos fluxos de trabalho. Os nossos fiscais têm que ser fiscais. Os nossos fiscais não tem que ficar fazendo atendimento. Nossos fiscais não tem que ficar gerindo o contrato administrativo. Nossos fiscais não têm que ficar, enfim, com outras atividades meio que não a fiscalização. Eles são fiscais, é uma carreira de Estado, uma carreira bem remunerada para que eles façam esse tipo de atividade. Esse tipo de atividade. Então, a gente vem trazendo toda a estrutura da PAF nesse sentido. Primeiro, a gente trouxe um novo contrato de terceirização de veículos da PAF. Ou seja, hoje, todo posto de portos, aeroportos e fronteiras tem um veículo novo de uma empresa terceirizada, caracterizado lá com o logotipo da Anvisa, com tudo. Porque até antes da sua entrada não era assim, não. Com o motorista terceirizado. Foi você que plantou isso. Foi a gente que colocou. Na verdade, a gestão anterior começou, né, com esse projeto, né, o diretor Alex, e a gente continuou dando uma moldada. Então, a gente levou esse veículo no contrato terceirizado, e esses contratos eles são geridos pela sede. Ou seja, o chefe de posto não precisa nem se preocupar com essa gestão ali do contrato em si, né? Claro que tem o comando hierárquico ali para dar demandas, mas isso é muito importante para a gente deixar o fiscal sendo fiscal. O segundo é a terceirização do atendimento. A gente também contratou um contrato de terceirização para todas as atividades que não dependem de um servidor. Né? O que não pode é botar o fiscal, terceirizar a fiscalização. Uma recepção. Você tem que deixar o que é típico de Estado para o fiscal e terceirizar, tudo bem, essas outras questões. Exato. Mas não é isso que está acontecendo, não. No governo passado a gente viu uma grande tendência, por exemplo, na ANP, de contratar pessoal terceirizado ganhando R$6.000, enquanto o especialista está ganhando no mínimo 15 aí, para fazer atividade finalística com a desculpa da pandemia, mas
Enfim, a gente tem que saber aonde usar o terceirizado. Exato. E muito prudente isso que Pois você está falando. Então, naquelas áreas meio ali que você não depende de fato de uma fé pública de Estado, uma recepção, né, isso a gente já uma fazia na orientação. ANS também. Exatamente, né? Uma orientação, por exemplo, a um viajante, né, que tem que fazer no aeroporto, né, enfim, uma segurança privada de um posto, ou seja, aquelas áreas que são passíveis de terceirização, a gente vem trabalhando essa terceirização para também com contratos centralizados e geridos pela sede para a gente desonerar ali a nossa equipe de pós, aeroportos e fronteiras para fazer o trabalho de fiscalização. E a terceira medida, a gente já está em vias de concluir o novo modelo de uniformes da Anvisa, que é uma questão que é muito cara para mim, assim, me incomoda muito quando a gente vai num posto, por exemplo, e a gente sequer tem uma estrutura de vestuário daqueles servidores, né? De vestuário. Então, acho que é uma obrigação nossa da sede, e todos os diretores estão muito sensibilizados com isso, e a gente vai, no curto espaço de tempo, a entregar os novos uniformes da Anvisa, para que a gente tenha a identificação da Anvisa ali em todos os locais do Brasil, de fato, com nossos servidores, que são, que eu digo, né, a cara da Anvisa, que eles têm uma cara boa ali, né, de fato, para levar à sociedade o que a Anvisa vem fazendo. Então, a gente vem adequando todo o possível que a gente pode fazer, melhorando o processo de trabalho, deixando o servidor para fazer atividades exclusivas do servidor, melhorando a gestão documental para que a gente né, para que ele não desperdice tempo com outras atividades que não fiscalização, mas de fato a gente chega num momento, Kleber, que não tem muito aonde mais avançar, né? A gente vai precisar de servidor. Então, por mais que eu consiga deixar um servidor, né, num porto, por exemplo, para coordenar toda uma estrutura, eu ainda tenho que ter um servidor, né, ali naquele posto. E quando eu tenho 60, 70 postos, ou seja, eu preciso ter uma escala para rodar. Então, é uma logística que a gente precisa do concurso. Essa é a principal demanda hoje da Anvisa. A gente precisa, sob pena a gente começar a fazer escolhas trágicas, que é simplesmente a gente falar o seguinte, não tem como mais eu ter um posto da Anvisa em determinada localidade, ou seja, vai ser um vazio sanitário. Vai cortar ali. Onde? Alguma pois coisa vai ficar em prejuízo. Então é isso que a gente vem sensibilizando o governo, que está bem sensibilizado. A gente espera que num curto espaço de tempo a gente tenha a nossa autorização e a alteração da nossa lei com novos cargos. Governo, a Anvisa é a nossa agência equivalente à NASA americana, uma agência fundamental. Então vamos fazer esse concurso público, vamos botar o país para atender as demandas, né? Teve a pandemia aí, e aí eu queria te perguntar, Daniel, a Anvisa, ela tem, eu acabei de falar em NASA, mas para o cenário internacional, ela tem vários prêmios, certificações, ela é referência na América Latina, sem dúvida, em termos de vigilância sanitária, em termos de conformidade com as normas internacionais, foi algo conquistado a duro esforço, dura apenas em anos de trabalho, né, de atendimento de parâmetros de excelência de nível internacional. Hoje, quando você vai representar a Anvisa no exterior, eu queria que você falasse disso, o que você foi fazer em Genebra, né? Foi Viena. E como que o mundo vê a Anvisa, tá? E qual a importância estratégica da vigilância sanitária como instrumento de segurança nacional e de segurança de uma maneira sanitária mesmo, na competição entre os países, enfim, qual é o peso da Anvisa para o Brasil para justificar esse olhar diferenciado que o governo tem que ter agora para a Anvisa em especial, diante dessa tempestade perfeita que você acabou de descrever? Weber, a Anvisa é uma joia que o Brasil tem. A gente, de fato, nós somos uma agência reguladora com reconhecimento amplo e internacional, né? Eu vou dar alguns exemplos aqui. Nos dois principais setores da Anvisa, que são o setor de medicamentos e o setor de produtos para a saúde. Nós fazemos parte dos grupos mais seletos de agências reguladoras do mundo. Então, nós fazemos parte de grupos com 7, 8 agências, junto com os Estados Unidos, China, Canadá, Austrália, ou seja, os principais países do mundo
as principais referências do mundo em relação à regulação sanitária, tanto de medicamentos, quanto produtos para a saúde, quanto alimentos, ou seja, qualquer matéria que a Anvisa trabalha. Isso é uma joia para o país em diversos aspectos. Primeiro, porque você tem o nome do Brasil sendo levado nas principais reuniões de alto nível do mundo, né? Semana passada, como você bem disse, eu estive lá em Viena, no Comitê de Drogas da ONU. Como eu disse, a portaria de drogas é uma portaria da Anvisa, né? A portaria 344, que define o que é drogas. A gente está na linha da média do que o mundo faz? Ou Sem dúvida nenhuma. Nós somos, inclusive, referência em muitos dos aspectos. A gente puxa algumas demandas no mundo, em especial na América Latina. Não, e o Brasil tem essa tradição, por exemplo, eu me lembro, lá no iniciozinho da criação da Anvisa, o José Serra quebrou a patente dos medicamentos HIV. E tem coisas que o Brasil ele é pioneiro assim de abrir as portas para o mundo, e é por isso que a gente tem esse reconhecimento internacional, né? Exato, e somos muito reconhecidos, né? Então nós fazemos, como eu disse, nós fazemos parte de seletos grupos como o ICH na parte de medicamentos, como o IMDRF, que eu estou indo na semana que vem agora lá para Bruxelas, né? Para participar. O IMDRF é um grupo seletíssimo de principais agências reguladoras de uniformização de regulação de dispositivos médicos, produtos para a saúde, né? Órteses, próteses e demais materiais. E o que isso traz de vantagem para o país, né? Isso traz um baita estímulo para a nossa indústria nacional. Ou seja, a gente consegue, como organismo de referência internacional, os produtos que passam no crivo da regulação da Anvisa, eles têm uma aceitação internacional muito maior do que de outros países. Chancela então, mesmo, então né? Respeitado. Respeitado. Então, quando você chega, por exemplo, com um medicamento brasileiro registrado na Anvisa, ou com um produto para a saúde brasileiro registrado na Anvisa, e você vai vender em qualquer país, Singapura, México, enfim, qualquer outro país. FDA também. Pois é, isso já ganha um selo de qualidade. Um selo de qualidade Anvisa, selo de qualidade que é reconhecido. Federal. Então, isso cria um ambiente de competitividade muito importante para a nossa indústria nacional e também para a indústria internacional, né? Que a gente consegue, através desse fórum de harmonização e convergência, a gente consegue também captar quais os produtos são de qualidade e quais não são para fim de interiorização no Brasil. Né? Então, quando a gente tem uma indústria estrangeira querendo comercializar produtos de segurança sanitária aqui no Brasil, a gente já tem as referências de qualidade no mundo, porque a gente já faz parte desse grupo seleto de agências de referência de autoridade. Né? Então, como eu disse no começo da minha fala, a Anvisa é uma joia que o Brasil tem. A gente vem trabalhando, todos os diretores, né, e todos os servidores da Anvisa, de uma forma muito intensa para a gente potencializar cada vez mais esse nome da Anvisa. Então, a gente tem uns compromissos internacionais que a gente fez, né, buscando entrar em cada vez grupos mais seletos de órgãos reguladores e buscar sempre a referência máxima, né? Por que não a gente ser uma referência muito maior do que o FDA, muito maior do que a EMA lá na Europa? Então, a gente busca a excelência no nosso trabalho o tempo inteiro, né? E temos total estrutura para que isso aconteça, né? Tanto por conta dos nossos servidores, que são extremamente capacitados, quanto por conta da diretoria também, que é uma diretoria muito comprometida com esse tipo de coisa, e a gente vem avançando bastante. A conversa que a gente teve ontem com o Barra Torres, ele citou que dentre o nome da Anvisa e o peso do nome da Anvisa, obviamente está relacionado com a autonomia técnica que ela tem, né? Uma vez que você venha perder essa autonomia técnica, como é uma proposta aí, são várias, ano passado também teve, de diminuir ou retirar o poder normativo das agências e transferir eles para a administração direta, através de secretarias ou dos ministérios, você acaba politizando as decisões e isso pode enfraquecer e levar por terra todo essa construção que foi feita e que levou as decisões e o nome da Anvisa a ter todo esse reconhecimento internacional. Aí você entra na questão de seguir as boas práticas regulatórias preconizadas pela OCDE, você entra na questão de manter essa autonomia técnica que possibilitou, inclusive, a Anvisa ter um posicionamento técnico autônomo do que o governo ou qualquer governo quisesse ou venha querer, e não abrir mão de seu posicionamento técnico em benefício da sociedade. São questões que
extrapolam muito a questão pontual de quem é que está no governo ou de qual forma de governança você vai ter, porque é dado, né? São decisões colegiadas, passam pelo crivo técnico, e essa característica técnica a gente tem que lutar para manter. E é isso que a agência está fazendo agora, vai continuar fazendo, toda vez que aparecerem, né, posicionamentos técnicos ou políticos que tentem diminuir a autonomia técnica da agência. Isso é uma coisa que a gente, lá no Sinagência, a gente se preocupa não só com a questão corporativa, né, defesa do interesse dos servidores das agências, mas também com a preservação da essência e da alma da regulação, que é a autonomia técnica, né? E isso a gente tem feito, e eu acho que semana que vem o Barra Torres vai estar no Fórum de Dirigentes das Agências, a gente vai pedir para que o Fórum apoie aí na nossa negociação para o ano que vem, para ver se a gente equipara o ciclo de gestão, para ver se a gente consegue fortalecer mais essa posição de carreira típica de Estado, obviamente não só no nome, mas também no vencimento, para reter, porque a gente tem tido perda de servidores ou para o mercado regulado ou para outras carreiras que pagam mais, porque a gente, como você bem disse, faz a mesma atividade que um Banco Central, que uma SUSEP, CVM, e ganha 30% a menos. Né? Mas é isso, o Daniel, não sei se já passou aqui, meio-dia, já está na hora da gente encerrar. Eu queria abrir aqui a palavra para você fazer suas considerações finais e depois eu fecho aqui o programa. Você pode dar uma mensagem, vamos fazer assim, para o setor regulado, né, uma mensagem assim, que você acha importante para os consumidores finais, né, e para os prestadores de serviços e finalmente também para os servidores das agências. Como é que você, o que a Anvisa está aí preparando e o que a gente pode esperar para o futuro aí? Obrigado, Kleber. Acho que para finalizar aqui eu queria novamente agradecer o convite, né, que me foi feito aqui para estar nesse podcast e reiterar a importância que esse podcast tem por vários motivos. A gente consegue aqui mostrar para todo o setor regulado, para toda a sociedade, digo setor regulado, inclusive os usuários dos serviços, né, que são sempre a nossa finalidade, sempre a gente busca uma excelência na prestação desses serviços, mostrar que os assuntos são tratados pelas agências de forma técnica. Né, todos os diretores, todas as notas, todas as decisões são tomadas de forma técnica. Então, eu faço um paralelo à fala do projeto em relação à criação das comissões. Hoje a gente tem uma regra do jogo muito bem definida. Né? As agências hoje não fazem política. Né? Existem os órgãos políticos e os órgãos técnicos. Então, as nossas decisões, os nossos critérios, eles sempre são embasados na melhor técnica possível. Né? Então, isso é muito importante a gente deixar claro. E é isso que a gente vem fazendo na Anvisa e vai continuar fazendo sempre com as melhores evidências. Tá? Em relação aos servidores, eu queria expressar aqui meu cumprimento a toda a nossa carreira de especialistas, técnicos em regulações, analistas administrativos e técnicos administrativos de todas as agências do país. A admiração que eu tenho dos nossos desafios. Do pessoal do quadro específico. E do pessoal do quadro específico, exatamente, também. Perdão, aí foi um ato falho meu. Do quadro específico, nossos amigos também, que diariamente passam por todos os desafios que nós passamos nas agências. Né? Só a gente sabe o que a gente passa dentro das agências, nossos desafios. Né? E só a gente tem também, isso é muito importante defender, com todo o respeito às demais carreiras, mas só a gente consegue chegar num equilíbrio perfeito, né? Entre a sensibilidade do usuário e as demandas que o setor precisa para se manter cada vez mais sustentável e o país crescer cada vez mais. Então, isso é um mérito da nossa carreira que a gente tem que cada vez mais levar em relação a isso. No mais especial aos nossos espectadores, né, eu quero conclamar que continue assistindo nossos podcasts aqui e fazer um agradecimento público em relação ao Sinagências. Né, eu acho que o Sinagências ele vem desempenhando um trabalho excepcional nos últimos períodos, em especial na gestão do Kleber. Eu tenho como Sinagências um grande parceiro, acho que o Kleber é a prova disso em todos os cargos que eu estive, seja na ANS, seja na
no Ministério da Saúde, que eu passei um período de um tempo, seja na Anvisa, eu sempre gostei de ouvir o Sinagense e suas demandas, que as demandas não são dos Sinagenses, né? As demandas são dos nossos servidores. Nossos servidores normalmente estão na ponta, sabem as fragilidades, sabem as deficiências, então queria parabenizar aqui publicamente essa gestão dos Sinagenses e dizer que a Anvisa está de portas abertas para o sindicato, a Anvisa está de portas abertas para todos que gostarem de saber e que procurarem saber as nossas ações, que são muitas. Né? E agradecer novamente o convite, Kleber. Sempre que você quiser aqui, eu estou aqui de volta para a gente falar um pouquinho sobre regulação. Um prazer. Muito obrigado, Daniel, pela sua presença. Isso prestigia muito o nosso canal de podcast. E dizer que é uma honra para a gente ver um servidor, um colega da Anvisa, da regulação, no caso, servidor de origem da ANS, que está na ANS hoje, mas com a sua bagagem de já ter passado por 4 agências e hoje está sentado no cargo diretivo da Anvisa. É motivo de orgulho não só para os servidores da Anvisa, como dos servidores de todas as agências, porque a gente vê que a gente tem gente, garante que tem gente, servidor preparado para exercer a função em qualquer caso. A regulação, ela tem muita coisa em comum, independente, como a gente falou aqui, da transversalidade, independente do tema específico de cada agência, a regulação é uma atividade nobre, essencial para o Estado no tocante ao mercado privado que ele regula, né, para o desenvolvimento do país. É uma honra ter alguém com a sua experiência, com o seu currículo, com a sua competência, e tenho certeza que você ainda vai dar muita alegria para o Brasil, no sentido de ter ainda bons anos aí. Para você pode ser até, infelizmente, não sei se você já quer se aposentar, porque não está fácil. Não, tem um tempinho ainda. Então, você ainda vai poder prestar um serviço bom para a gente, você é novo, e é muito gratificante ver pessoas com a sua competência técnica estar à frente de uma diretoria, de uma agência do porte da Anvisa. Obrigado. Então, muito obrigado, e também vamos continuar trabalhando junto aí, pela nossa categoria, pela Anvisa, pelas outras agências, enfim, para benefício do Brasil e da sociedade, porque tudo isso que a gente faz é para beneficiar o cidadão, né? E você tem feito isso com grande competência à frente da Anvisa. Muito obrigado pela sua presença, e aqui nos despedimos. Daniel Meirelles, diretor da Anvisa, 5ª diretoria. E aqui eu, Kleber Ferreira, mais um programa Papo com o Regulador aqui do Sinagense. Muito obrigado. Até a próxima.